Ser ignorado dói, mas ser trocado em silêncio dói ainda mais. A maior dor é perceber que você deu tudo a quem não valorizou nada. Talvez você tenha insistido onde só havia frieza e ausência. O pior não é perder alguém, é se sentir substituível. Mas isso muda quando você para de correr atrás e se transforma. Você se torna alguém que nunca mais pode ser esquecido. Hoje você vai descobrir 9 erros que fazem quem não te valorizava se arrepender profundamente de ter te perdido. Erro 9. Achar que você sempre estaria disponível. Poucas coisas fazem alguém se arrepender tanto quanto descobrir que o acesso que tinha a você não era um direito, era um privilégio. Muita gente só percebe o valor de alguém quando para de encontrar aquela presença sempre pronta, sempre compreensiva, sempre disponível. Antes a pessoa respondia quando queria, sumia sem explicação, tratava sua atenção como algo garantido. A atitude inesperada é simples, você para de viver em função da presença dela. Sem anúncio, sem cena, sem cobrança. Você apenas volta sua energia para sua própria vida, seus horários, seus projetos, sua paz. Psicologicamente, isso quebra a ilusão de controle. Quem não te valorizava começa a sentir um vazio estranho, porque percebe que você não está mais orbitando ao redor dela. Como Epicteto ensinava, não devemos prender nossa paz àquilo que não controlamos, e a presença do outro nunca esteve sob seu domínio. Sua postura, sim. Erro 8. Acreditar que você não conseguiria. Seguir em frente. Poucas coisas abalam mais alguém do que ver que você sobreviveu ao que deveria ter te destruído. Quem não te valorizava muitas vezes acreditava que sua ausência quebraria você, que você ficaria preso, esperando, sofrendo, paralisado, que sua vida perderia cor. Só que a atitude inesperada é exatamente o contrário. Você continua, mesmo com dor, mesmo em silêncio, mesmo com saudade. Você levanta, trabalha, cuida de si, retoma planos, reconstrói sua rotina e, aos poucos, mostra que sua vida não acabou porque alguém saiu dela. Esse movimento produz um efeito psicológico profundo. A pessoa perde a fantasia de ser insubstituível. E quando alguém percebe que não tem mais o poder de te manter emocionalmente ajoelhado, o arrependimento começa. Marco Aurélio lembrava que a dignidade está em responder aos golpes da vida, sem perder a própria essência. Cair pode ser humano. Permanecer no chão por alguém que nunca te valorizou já é escolha. Na prática, isso pode ser tão simples quanto voltar a treinar, estudar, trabalhar com mais foco, sair de casa, reorganizar seu ambiente, cuidar da sua aparência e da sua mente. Você não precisa fingir que não doeu, mas também não precisa transformar a dor em identidade. Quando quem não te valorizava vê você reconstruído, bate uma verdade difícil. Talvez eu tenha perdido alguém raro. Isso pesa, isso ecoa, isso fica. Independência emocional é silenciosa, mas o impacto dela é brutal. Quem floresce depois da dor se torna inesquecível. Erro 7. Pensar que o seu silêncio era vazio. Poucas coisas têm tanto poder quanto o silêncio de quem finalmente entendeu o próprio valor. Muita gente se acostuma com sua tentativa de explicar tudo. Você fala, insiste, esclarece, pede reciprocidade, tenta salvar a conexão. E o outro vai empurrando com frieza, porque se acostuma a ver você correndo atrás. Então vem a atitude inesperada. Você se cala. Não por orgulho infantil, mas por lucidez. Você entende que nem toda conversa transforma, nem toda explicação toca, nem toda insistência convence quem já escolheu não te valorizar. O efeito psicológico disso é forte demais, porque sem suas mensagens, sem sua energia, sem sua tentativa de manter tudo de pé, a pessoa é obrigada a lidar com o eco da própria omissão. Epicteto ensinava que devemos falar apenas quando nossas palavras forem melhores que o silêncio. E quando o outro já mostrou que não sabe ouvir, o silêncio se torna sabedoria. Na prática, isso significa parar de enviar textos enormes, parar de pedir reconhecimento, parar de tentar fazer o outro enxergar o óbvio. Você deixa o vazio ensinar, e o vazio ensina rápido. Quem não te valorizava começa a sentir falta não só de você, mas da atenção que recebia sem merecer. A ausência fala, o silêncio acusa, a consciência desperta. Seu silêncio não é fraqueza, é maturidade. Às vezes, o fim da explicação é o começo do respeito. Erro 6. Subestimar sua evolução. Algumas pessoas te conhecem numa fase frágil e acham que aquela versão sua é definitiva. Elas te viram inseguro, ansioso, carente, tentando agradar, e concluíram que você sempre seria assim.
Esse é um erro fatal de quem não te valorizava, achar que você não iria crescer. A atitude inesperada é usar a dor como disciplina. Em vez de desabar para sempre, você transforma a rejeição em combustível. Aprende, amadurece, observa seus padrões, desenvolve postura, melhora sua mente, sua fala, sua presença. Isso tem um efeito psicológico intenso, porque a pessoa que te subestimou se depara com alguém mais forte, mais lúcido e mais difícil de acessar. Sêneca dizia que o fogo prova o ouro e a adversidade prova os fortes. Não é a dor que te define, é o que você faz com ela. Na prática, você lê mais, se posiciona melhor, cuida do corpo, melhora seu trabalho, se afasta do que te enfraquece e se aproxima do que te eleva. Você deixa de buscar validação e começa a construir valor. Quem não te valorizava percebe tarde demais que estava diante de alguém em formação. E agora essa nova versão já não cabe mais no lugar antigo. Isso fere o ego porque mostra que o problema nunca foi sua insuficiência. Era a incapacidade do outro de reconhecer valor antes da perda. Crescimento verdadeiro incomoda quem apostou na sua queda. Sua evolução é a resposta que ninguém consegue rebater. Erro 5. Acreditar que sua ausência seria alívio. No começo, quem não te valorizava pode até sentir leveza. Menos cobrança, menos presença, menos profundidade. Mas o que parecia alívio logo vira falta. Porque algumas pessoas só entendem sua importância quando experimentam a vida sem a sua lealdade, sem sua escuta, sem sua energia limpa, sem a forma como você sustentava o invisível da relação. A atitude inesperada é não tentar preencher o vazio que o outro criou. Você sai e deixa a ausência trabalhar. Psicologicamente, isso produz contraste. Enquanto você estava presente, o outro não percebia o quanto recebia. Quando você some, a comparação começa. E é aí que o arrependimento se instala. Marco Aurélio refletia sobre como muitas pessoas só reconhecem os bens quando os perdem. Gratidão tardia é uma das tragédias mais comuns da vida. Na prática, você não volta para aliviar culpa, não oferece amizade imediata para manter vínculo, não se disponibiliza para ser consolo de quem não soube te cuidar. Quem não te valorizava sente a diferença nos detalhes. A falta da sua atenção, da sua firmeza, da sua forma de enxergar, da paz que você levava. E aí vem a pergunta que machuca. Como eu não percebi antes? A ausência também educa. A ausência também revela. A ausência também cobra. Nem todo vazio pode ser preenchido depois. Erro 4. Pensar que você continuaria se explicando. Quem não te valorizava quase sempre espera mais uma conversa, mais uma justificativa, mais uma demonstração de sentimento. Espera que você continue tentando traduzir sua dor para alguém que nunca fez esforço para entender. Espera que você volte mais uma vez. Abra o coração mais uma vez. Tente salvar tudo mais uma vez. Mas a atitude inesperada é poderosa. Você deixa de se defender diante de quem já escolheu te interpretar mal. Isso muda tudo, porque enquanto você se explica demais, entrega ao outro a posição de juiz. E quem se acostuma a te julgar perde o respeito pela sua verdade. O efeito psicológico dessa mudança é imediato. A pessoa não encontra mais em você a energia disponível para o tribunal emocional que criou. Isso desestabiliza, isso confunde, isso pesa. Porque no fundo, quem não te valorizava já estava acostumado com sua insistência, com sua necessidade de ser compreendido, com seu esforço constante para manter a ponte de pé. Quando isso some, o silêncio começa a fazer um trabalho que nenhuma discussão conseguiria fazer. Epicteto ensinava que se alguém fala mal de você por ignorância, o erro pertence a quem não viu corretamente. Você não precisa viver tentando corrigir a cegueira dos outros. E essa é uma das lições mais duras da maturidade. Nem todo mundo merece acesso à sua versão mais vulnerável. Na prática, isso significa parar de responder provocações, parar de rebater indiretas, parar de gastar horas tentando limpar uma imagem diante de alguém comprometido com o próprio orgulho. Significa não correr atrás de absolvição emocional de quem nunca teve, humildade para te ouvir de verdade. Quem não te valorizava começa a encarar algo desconfortável. Talvez você tenha parado de falar, porque percebeu que o outro não merecia mais acesso ao seu interior. E isso machuca, isso assusta mais do que raiva. Isso cria uma distância que não pode ser resolvida com frases prontas. Porque quando você para de se explicar, você mostra que finalmente entendeu que seu valor não depende da interpretação de ninguém. Sua paz vale mais do que ser compreendido por quem nunca quis compreender. Nem toda acusação merece defesa. Erro 3. Achar que outras pessoas teriam.
o mesmo valor que você. Esse é um erro silencioso, mas profundamente cruel, porque quase sempre nasce da arrogância de quem nunca imaginou que perder você teria um peso real. Quem não te valorizava olhava para sua presença como se ela fosse comum, como se sua lealdade fosse fácil de encontrar, como se sua atenção, sua verdade, sua profundidade e sua forma de cuidar pudessem ser trocadas por qualquer outra companhia. E é aí que o engano começa, porque pessoas raras não são substituídas. Elas até podem ser esquecidas por um momento, mas depois são comparadas, e quase sempre tarde demais. A atitude inesperada aqui é não competir. Você não tenta provar que era melhor. Você não corre para mostrar o que perdeu. Você não entra em disputa com ninguém. Você apenas segue inteiro, segue em paz, segue firme, segue sendo quem é, sem se diminuir para ser notado. E isso causa um efeito psicológico muito forte. Porque com o tempo, quem não te valorizava começa a encontrar pessoas parecidas na superfície, mas vazias na essência. Pessoas que até estão presentes, mas não têm profundidade. Pessoas que até falam bonito, mas não sustentam verdade. Pessoas que até chegam, mas não ficam com lealdade. E é nesse contraste que a falta começa a doer. Sêneca lembrava que o valor real não precisa se anunciar o tempo todo, porque ele se revela na experiência. E a sua presença talvez só tenha sido compreendida quando virou ausência. Na prática, isso significa não mandar indireta, não tentar causar ciúme, não agir por carência, não querer vencer no orgulho. Significa deixar o tempo fazer o que sua explicação nunca conseguiria fazer. Quem não te valorizava começa a perceber nos detalhes que nem todo mundo entrega a paz que você entregava, a escuta que você entregava, a firmeza que você entregava, a conexão que você entregava. E quando essa ficha cai, o arrependimento vem com força, porque a pessoa entende que confundiu raridade com facilidade, confundiu profundidade com rotina, confundiu sua presença com algo garantido. Isso pesa, isso fere o ego, isso desorganiza por dentro. Porque perder alguém valioso é ruim, mas descobrir tarde demais que esse valor era insubstituível machuca muito mais. Seu valor não precisa ser anunciado, só precisa ser retirado. Quem era raro nunca foi só mais um. Errou 2. Pensar que você precisava de validação para brilhar. Quando alguém te desvaloriza, quase sempre tenta fazer você acreditar que o seu valor depende do olhar dela. Como se a sua luz só existisse quando fosse reconhecida. Como se a sua importância precisasse da aprovação de quem nunca soube te enxergar de verdade. Esse é um dos erros mais profundos de quem não te valorizava, porque parte da ideia de que você vai continuar se medindo pela atenção que recebe, pela mensagem que não vem, pela resposta fria, pela presença instável, pela migalha emocional. Só que a atitude inesperada começa quando você entende que o fato de alguém não reconhecer o seu valor não diminui quem você é, apenas revela a limitação de quem olha. E isso muda tudo. Porque a partir desse momento, você para de buscar confirmação onde só existia escassez. Para de tentar ser suficiente para quem já tinha decidido não enxergar sua grandeza. Para de implorar por espaço em lugares onde sua alma sempre foi tratada como excesso. O efeito psicológico disso é muito forte. Quem não te valorizava começa a perceber que já não controla mais a forma como você se vê. E, quando alguém perde esse poder, perde também grande parte da influência emocional que tinha sobre você. Marco Aurélio ensinava que o valor de uma pessoa está no seu caráter e nas suas ações, não na opinião instável dos outros. E essa é uma verdade libertadora. Porque quem vive de aplauso se torna escravo do silêncio. Na prática, isso significa parar de agir para provocar reação, parar de postar para ser notado, parar de esperar reconhecimento de quem só te oferecia ausência. Significa construir autoestima a partir da sua consciência, da sua postura, da sua paz, e não da validação de quem não te valorizava. E quando isso acontece, algo no outro se desorganiza, porque a pessoa percebe que você já não está mais tentando provar nada. Já não está mais correndo atrás de aprovação. Já não está mais implorando para ser visto. Você apenas ocupa o seu lugar. E isso assusta. Isso intimida. Isso mexe com o ego. Porque agora fica claro que seu brilho nunca dependeu da permissão de ninguém. Dependia apenas do momento em que você, finalmente decidiria parar de duvidar de si mesmo. Validação externa é instável. Presença interna é poder. Seu valor nunca dependeu de quem não soube te enxergar. Achar que poderia voltar quando quisesse. Talvez esse seja o erro que mais destrói por dentro quem não te valorizava. Porque muita gente vai embora acreditando que a porta continuará aberta.
Acredita que pode ferir, sumir, desprezar, esfriar, te confundir. E ainda assim, encontrar você no mesmo lugar quando decidir voltar. Como se o seu coração fosse sala de espera. Como se a sua paciência fosse infinita. Como se a sua dor não tivesse memória. Esse é o engano final de quem nunca entendeu o seu valor. A atitude inesperada aqui não é o orgulho. É a transformação. Você muda por dentro. Você amadurece. Você aprende. Você para de romantizar recaídas emocionais e começa a proteger a sua paz. A sua versão antiga também fica. Se gostou, te espero no próximo vídeo.